Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos vários conceitos, né, que estão rodeando aí a indução eletromagnética, como que esse campo magnético é induzido, como que a corrente elétrica surge. Alguns deles, né, envolvem muito conteúdo de ensino superior e eu não posso abordar aqui, como, por exemplo, o motivo de um campo magnético variável induzir a formação de um campo elétrico também variável, né? Isso aí acontece lá relacionado com a teoria da relatividade. Olha a viagem que é. Mas então, algumas coisas a gente tem que aceitar, tá? No ensino médio, pra gente não entrar na viagem do ensino superior, que são semestres e semestres estudando para você não entender nada, é basicamente isso. Mas aqui a gente vai ver alguns conceitos, né? Tem conservação de energia, tem ordenação de spin, tem tudo que você pode imaginar. Então, a gente vai ver certinho como que essas energias se comportam, né? O motivo desses campos magnéticos se induzirem dessa forma, da velocidade diminuir e tudo mais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que que é o campo magnético? Você lembra? O campo magnético ele não depende de nenhuma carga elétrica sobrando, ele não depende de nada disso. Ele depende apenas da ordenação dos spins do material desse elétron, né? Porque, ó, o material em si, ele tem vários elétrons, né? Vários átomos com vários elétrons. Quando nós temos todos esses elétrons ordenados, então a gente vai formar um polo sul e um polo norte. Então todos os elétrons têm que estar bonitinho lá, todo mundo apontando e girando no mesmo sentido. Quando eles estão girando lá certinho, eles vão formar esse campo magnético. Esse campo magnético ele vai ter linhas infinitamente grandes, né? Claro que quanto mais distante, menor a intensidade desse campo produzido. No ensino médio, a gente não calcula a intensidade do campo magnético produzido por um ímã, mas segue a mesma lógica, né? Quanto maior a distância, menor o campo magnético valor, né? Então, conforme ele vai se aproximando aqui da espira, o valor do campo magnético que esse ímã proporciona para a espira vai aumentando, né? O valor que o campo magnético aqui submetido que a espira tá vai aumentando cada vez mais e mais e mais. O aumento da intensidade desse campo magnético, afinal a distância entre eles está diminuindo, né? Esse campo magnético aqui passa a ser mais denso, a espira começa a receber mais linhas de campo, porque quanto mais perto do ímã, mais densas são as linhas, né? Então, o aumento dessa intensidade do campo magnético aqui na espira vai gerar uma indução magnética aqui. Porque haverá, pela variação, né, do valor do campo magnético, uma indução aqui dos spins também desses elétrons, tá? E com essa ordenação dos spins, vai haver aqui a formação dos polos. Como que esses polos se formam? Pela conservação da energia, tá? A conservação da energia que justifica o polo oposto, o polo de mesma magnitude. E a gente pode ver assim, ó. Por exemplo, esse ímã está se aproximando para cá com uma determinada velocidade, né, que configura uma energia cinética. Essa energia cinética ela vai ser transformada em energia elétrica. Então, eu preciso que com essa energia sendo transformada, a energia cinética diminua. Se eu quero gerar uma energia cinética diminuindo aqui, eu preciso gerar uma desaceleração, ou seja, eu preciso fazer com que exista uma força contrária ao movimento. Se o movimento está para a direita, eu preciso de uma força para a esquerda. Qual é a força que eu consigo fazer para que seja para a esquerda? O polo sul interagindo com o polo sul, para que haja uma repulsão e essa força venha para cá, tá bem? Então, eu tenho aqui a indução do meu campo magnético na espira pela ordenação dos spins do material da espira também, né? E esse campo magnético aqui, no caso, vai ser um polo sul e um polo norte. As linhas de campo vão estar entrando no sul e saindo no norte, tá? Então,
com essa ordenação, a gente descobre os campos, né, as magnitudes aqui dos campos magnéticos a partir dessa conservação da energia gerada, né? Se eu preciso que haja uma conservação de energia, então eu preciso que haja redução da energia cinética aqui. E para que tenha redução da energia cinética, então eu preciso de uma força de oposição gerada por esse polo. Um campo magnético variável, como é o campo magnético que está sendo induzido nessa espira, afinal vai haver variação do valor do campo magnético para que haja variação do fluxo magnético. Então, com essa variação, vai existir um campo elétrico variável sendo induzido também, tá? Isso você pode ver lá nas ondas eletromagnéticas também, um campo magnético variável está sempre atrelado a um campo elétrico variável, da mesma forma que um campo elétrico variável está sempre atrelado a um campo magnético variável também. A origem disso está lá na lei da relatividade, que fala sobre contração do espaço-tempo. É bastante complicado assim para explicar, então a gente precisa meio que aceitar essa informação. Um campo magnético gera um campo elétrico. Pela geração do campo elétrico nessa espira, haverá, né, a formação aí de força elétrica sobre as cargas dessa espira. As cargas já estavam ordenadas, né? Todos os espinhos dos elétrons já estavam ordenados. Aí agora vai começar a agir uma força elétrica aqui, e a partir dessa força elétrica, os elétrons começam a se mover nessa espira, formando a corrente elétrica induzida. Como toda corrente elétrica está associada, né, a uma força eletromotriz também, então também haverá força eletromotriz na espira. Tá bem? Mas é basicamente por isso. A corrente elétrica surge, né, por causa desse campo magnético variável. Porque o campo magnético variável gera um campo elétrico variável, o campo elétrico gera uma força elétrica, a força elétrica vai gerar um movimento aí dos elétrons. Tá bem? Então, por esse motivo aí que a gente vai ter a energia cinética se transformando em energia elétrica. Como a energia cinética vai diminuindo por causa desse polo oposto, né, que vai gerar uma desaceleração, e a formação desses polos magnéticos cada vez maiores geram a corrente elétrica aí por todos esses campos. Não é uma transformação direta de energia, né? A gente tem que considerar aí a passagem pelo campo magnético e tudo mais. Mas é assim que acontece, tá bem?